Bom dia, galera! Vamos para mais uma aula de matrizes. Hoje é a nossa terceira aula. Eu sou a professora Brígida Cristina, sou professora do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba. Vamos falar de multiplicação de matrizes. O produto de uma matriz por outra não é determinado por meio do produto dos seus respectivos elementos. Olha só, vamos lembrar lá que a gente já viu a soma, né, a subtração de matrizes. E como é que eu faço a soma? As duas matrizes têm que ter a mesma ordem, ou seja, ser do mesmo tamanho. Por quê? Porque eu faço elemento com elemento, né? O elemento A1 da matriz A, eu vou somar com o elemento B11 da matriz B. Eles vão ser com seus respectivos elementos, da mesma ordem lá, a soma das matrizes, né? De cada elemento. Aqui na multiplicação, ele diz o seguinte, que essa multiplicação não é determinada, olha só, não é determinado por meio do produto dos seus respectivos elementos, tá? Então, não vou fazer daquele jeito que eu faço a soma. Assim, o produto das matrizes A, que é uma matriz M por P, e B, a matriz B, que vai ser uma matriz P por N. Olha só, a ordem dessas matrizes nem é a mesma, são ordens diferentes, tá? É a matriz C, que vai ser uma matriz de M por N, em que cada elemento C e J é obtido por meio da soma dos produtos dos elementos correspondentes da iésima linha de A pelos elementos da jésima coluna de B. Ixi, professora, não entendi nada. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender como é essa história de iésima linha pela jésima coluna. Calcule a seguinte multiplicação. Aqui, olha, duas matrizes, tá? Essa multiplicação que a gente está aprendendo nessa aula é multiplicação de matrizes, é matriz com matriz. Na aula anterior, eu falei de um número real, que era só um número, multiplicando a matriz toda, né? Inclusive, comentei que nessa aula agora ia ser matriz com matriz. Então, bem, a gente vai calcular matriz com matriz. Como é que calcula uma matriz com outra matriz? Primeira coisa, e importantíssima, o número de colunas da primeira matriz, o número de colunas dela, tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, tá? É, professora? Sim, tem que ser igual, olha só. O número de colunas dessa primeira matriz é 3, né? Lembra que o primeiro termo é linha, o segundo é coluna. Coluna dessa matriz aqui é 3, tem 3 colunas. E o número de linhas dessa matriz? 3 linhas. Então, o número de colunas igual ao número de linhas. Então, eu posso multiplicar essas duas matrizes. Se não for igual, eu não consigo fazer essa multiplicação, tá? Número de colunas pelo número de linhas. E aí, como é que eu faço essa multiplicação? Ele diz que é a soma dos produtos dos elementos da iésima linha pela jésima coluna. Ou seja, eu vou fazer a multiplicação de uma linha por uma coluna. A primeira matriz eu vou pegar em linhas e a segunda em colunas. Olha só, eu vou pegar essa linha aqui vezes essa coluna. Primeira linha vezes a primeira coluna. Tá? Vamos montar aí. Olha, primeira linha com a primeira coluna. Mas como assim, professor? Eu vou fazer elemento com elemento. Olha, o primeiro elemento aqui dessa linha é o 5, né? Eu vou fazer com menos 1. 5 vezes o menos 1, mais o segundo elemento é o 3, e o segundo elemento daqui é o 0. 3 vezes o 0, tá bem aqui, ó, mais o terceiro elemento dessa linha com o terceiro dessa coluna, 8 vezes o 5. Bem aqui. Deu para entender?
pegar essa linha vezes essa coluna. Aí eu vou fazer elemento com elemento. O primeiro com o primeiro, mais o segundo com o segundo, multiplicação deles, mais a multiplicação do terceiro com o terceiro, tá? E isso daqui, já que é uma soma, eu estou somando esses produtos aqui, ele vai dar um número só. Essa multiplicação dessa linha por essa coluna vai dar um númerozinho só, tá? Depois a gente vai fazer essa continha aqui. Vamos continuar. Fiz essa primeira linha com essa primeira coluna, né? Agora eu vou continuar com a primeira linha, tá? E vou fazer com a segunda coluna. Continua a primeira linha com a segunda coluna. 5 com 2, 5 vezes 2, mais 3 vezes o menos 3, olha, 3 vezes o menos 3, mais 8 vezes o 2. 8 vezes o 2, tá? Agora, eu fiz a primeira linha com a primeira coluna, que deu bem aqui. A primeira linha com a segunda coluna, deu bem aqui, né? Já fiz a primeira linha com todas as colunas dessa matriz aqui, né? Agora, eu vou para a segunda linha, ok? E olha só, um detalhe. Eu não estou na primeira linha, então a resposta deles vai dar na primeira linha da nova matriz que vai se formar. Primeira linha e primeira coluna vai ficar no lugar da primeira linha, olha. Esse lugar aqui é a primeira linha e na primeira coluna. Esse aqui, primeira linha e segunda coluna, tá no lugar da primeira linha e segunda coluna, ok? Tá na ordem aí. Então, vamos agora para segunda linha. Segunda linha com a primeira coluna. Ela vai ficar aqui embaixo. Aqui seria a segunda linha, né? E aqui a primeira coluna. Vai ficar aqui embaixo desse. Vai ficar menos 2 com menos 1. Multiplicação do menos 2 com menos 1. Mais 1 vezes o 0. Mais menos 3 vezes o 5. Ok? Fiz essa linha com a primeira coluna. Agora, eu vou fazer ela com a segunda coluna. Primeiro elemento com primeiro elemento, mais segundo elemento, 1 com menos 3, mais o terceiro elemento com terceiro elemento, menos 3 vezes 2. Ok? E coloquei aqui. Fiz todos com a segunda linha. Vamos agora, eu fiz a segunda linha com as duas colunas. Agora, eu vou para a terceira linha. Tá? Terceira linha com a primeira coluna. Vai ser aqui embaixo, a terceira linha. Tô na terceira linha com a primeira coluna. 7, primeiro elemento com o primeiro elemento, 7 vezes o menos 1, mais 4 vezes o 0, mais menos 4 vezes o 5, tá? Já fiz essa última linha com a primeira coluna, agora eu vou com a outra coluna. Continuo na mesma linha com a outra coluna. 7 vezes o 2, mais 4 vezes o menos 3, mais menos 4 vezes o 2. Ok? E aí, concluí aqui a multiplicação da minha matriz. E aí, outro detalhe importante que vocês vão ver é que, olha só, a ordem da matriz que foi gerada aqui, da matriz C, ela é justamente os elementos que sobram. Lembra que eu disse aqui, que sobram aqui, né? Que a coluna de 1 da primeira tem que ser igual à linha da segunda? E quem é os elementos que sobram aqui? Sobra esse 3 aqui, que é o número de linhas, e duas colunas aqui, 3 por 2, que é a ordem da nova matriz, tá? 3 por 2. Então, agora, bora fazer essas continhas aqui, resolver essas continhas para ver a matriz, enfim, concluída aqui.
Aqui nesse slide não dá mais, eu vou repetir, tá? A multiplicação dessas duas matrizes e essa continha aqui no novo slide. Olha aí, eu só repeti, tá? Só repetir a matriz aqui para a gente ter espaço para poder calcular. Agora a gente vai fazer essas continhas aqui. Eu vou fazer o passo a passo. Por quê? Matriz, eu acho matriz eu acho simples, eu acho bacana, acho bem tranquilo, um assunto bem tranquilo. Só que tem um monte de continhas, sinaizinhos que vocês vão ter que estar prestando bem atenção nesses sinaizinhos e nessas continhas. E às vezes vocês querem fazer de cabeça e erram, né? Erram besteira. Então, eu estou fazendo aqui o passo a passo. Lógico que tem muitas coisas que dá para a gente fazer de cabeça e a gente vai fazendo também, porque tem muita continha aqui no meio, né? Então, vamos lá fazer essas continhas aqui, olha só. Vamos fazer primeiro as multiplicações, nada de fazer soma primeiro, tá? Primeiro, as multiplicações, já fazendo com jogos de sinal, tá? O jogo de sinal, e depois a gente vai fazer soma e subtração. Então, vamos lá. 5 vezes 1 é 5, né? O 5 é positivo, então é mais com menos, dá menos 5 aqui. 3 vezes 0, 0. E 8 vezes 5, 40. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 3, 9. Mais desse aqui, mais com esse menos dá menos, menos 9. 8 vezes 2, 16. Aqui, menos com esse menos com menos vai dar mais. 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 0, 0. Mais com menos vai dar menos. 3 vezes 5, 15. Aqui, menos com o mais daqui vai dar menos. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar menos 4. Mais com menos, olha, esse mais com esse menos dá menos. 1 vezes 3, 3. Mais com menos dá menos também. 3 vezes 2, 6. Aqui, o 7 é positivo, com o menos, mais com menos vai dar menos. 7 vezes 1, 7, menos 7. Mais 4 vezes 0, 0. Mais com menos dá menos. E 4 vezes 5, 20. Agora, 7 vezes 2, 14. Mais com menos dá menos. 3 vezes 4, 12. Menos 12. Mais com menos dá menos. 4 vezes 2, 8. Tá? Então, aqui tá feita as continhas. Já fiz todas as multiplicações. E agora a gente vai fazer as somas, subtrações que vierem aqui, tá bom? Vamos lá. Menos 5 mais 0 vai continuar o menos 5, né? Menos 5 mais 40. Já que os sinais são diferentes, eu vou subtrair, né? Vou tirar 5 de 40, vai ficar 35. E o maior é o 40. Então, é 35 positivo, tá? 10 menos 9, o 10 é maior, é positivo. 10 menos 9 vai dar 1, 1 positivo. 1 mais 16 dá 17 positivo. 2 mais 0 é 2. 2 menos 15, olha só, o 15 é maior e é negativo, né? Então, o resultado vai ser negativo. 2 menos 15 vai dar 13. Como o 15 é maior, vai ser menos 13. Aqui, menos, menos e menos. Já que é tudo menos, eu vou somar, ok? Somar os 3 e conservar o sinal. Então, vai continuar menos na resposta. 6 mais 3 dá 9, mais 4 dá 13. Conserva o sinal, então vai dar menos 13. Aqui, menos 7 mais 0 vai dar menos 7, né? Menos 7 com menos 20, os dois são menos. Então, eu vou somar e conservar o sinal, tá? Vai dar menos 27. Aqui, 14 menos 12. Vai dar quanto? O 14 é maior, né? Se o 14 é maior, vai dar um resultado positivo. 14 menos 12 vai dar 2 positivo, tá? 2 positivo menos 8, eu vou tirar o 2 do 8, que vai dar 6. Só que o 8 é maior que 2, né?
Então, vai ser menos 6. Ok? E aí, eu acho a matriz que eu estava procurando. A multiplicação dessa matriz aqui vezes essa vai dar essa matriz aqui, ó. 35, 17, menos 13, menos 13, menos 27, menos 6. Deu para entender um pouquinho da multiplicação? Multiplicação vai ser sempre linha vezes coluna. Linha vezes coluna. Linha vezes coluna. Mesma linha vezes a outra coluna. Vocês vão ter que fazer a primeira linha da primeira matriz. Vão pegar a primeira linha e vão fazer com todas as colunas. Se for mais de duas, vai fazer com todas. Depois vai pegar a segunda linha com todas as colunas. Depois a terceira linha com todas as colunas também. Tá? E assim vai formar a matriz que vocês querem, que é a matriz de multiplicação das outras duas. Ok? Vamos falar de matriz e identidade também. A matriz e identidade. Seja A uma matriz quadrada de ordem N. Vamos lembrar o que é matriz quadrada? É uma matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas. Por exemplo, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, tá? É matriz quadrada de ordem N. A é denominada matriz e identidade de ordem N e indica-se por IN, que é de identidade, se os elementos de sua diagonal principal são todos iguais a A1 e os demais elementos são iguais a 0. Assim, bora ver os exemplos aqui. I2, que é a identidade, olha o que significa o I e o 2. Identidade de ordem 2, ou seja, uma matriz 2 por 2, tá? Em que a diagonal principal, lembre quem é a diagonal principal? É aquela que começa lá pelo A11, tá? Começa pelo A11. Aí se A22, A33 é a diagonal principal. Os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e o restante igual a 0. O I2 é essa matriz aqui, tá? Essa é a matriz I2, identidade de ordem 2. O I3, diagonal principal, toda formada por 1, olha, os elementos são todos 1, 1 e 1, e o restante 0. É uma matriz 3 por 3, tá? Em que a diagonal principal é toda formada por 1 e o restante 0. É a I3, a identidade de ordem 3, tá? E aí, por diante, IN é uma identidade de ordem N, né? N pode ser qualquer valor, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, tá? Sempre a diagonal principal vai ser formada por 1. Todos os elementos da diagonal principal são uns. E os restantes todos iguais a 0. Professora, por que essa matriz ela é importante, tá, gente? Quando vocês verem exercício que aparecer só I2, I3, professora, quem é essa daí? É a matriz identidade, vocês já vão ter que escrever ela desse jeito. Na questão não precisa vir ela montada, basta vir esse símbolozinho aqui, ó, I3. Vocês já vão ter que saber que é uma matriz 3 por 3, em que só a diagonal principal dela é formada por 1, o resto é 0. Essa é a I3, a identidade de ordem 3, tá? Ela é importante, então, gravem aí a matriz identidade. Vamos fazer mais exemplo de multiplicação. Dadas a matriz A, essa matriz aqui 2 por 2, e a matriz B, que é essa matriz 2 por 3, calcule. Letra A multiplicação de A vezes B, e na letra B, a multiplicação de B vezes A. Olha só. Primeiro, eu quero a multiplicação de A vezes B. Gente, aqui nas matrizes, essa ordem aqui importa muito, tá? Vocês vão lembrar lá que tem a gente costuma falar muito, a ordem dos fatores não altera o produto. De onde veio isso, professora? Da multiplicação. 3 vezes 2 é 6, né? E 2 vezes 3 é 6 também. Então, 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 não vai importar a ordem que eu estou colocando lá na multiplicação,
que vai continuar dando 6. A ordem dos fatores não altera o produto. Isso quer dizer, isso a gente dá um nome a isso de comutativa. A multiplicação ela é comutativa. Mas será que as matrizes, a multiplicação de matrizes é comutativa também? Será que A vezes B vai dar a mesma coisa que B vezes A? Nas matrizes. Não estou falando de números reais, estou falando de matrizes, né? Será que vai dar igual? Vamos fazer o cálculo para ver se vai dar igual. Se der igual, então ela é comutativa. Agora, se não der igual, quer dizer que ela não é comutativa, ok? Então, vamos lá fazer na ordem que ela está pedindo aqui. A vezes o B. Então, vou primeiro pegar a matriz A, né? Primeiro a matriz A e depois a matriz B, tá? E por que que importa? Porque lembra que a multiplicação de matrizes é linha vezes coluna. Então, aqui na matriz A, eu vou pegar as linhas e na matriz B, as colunas, tá? Aí, bora lembrar que eu falei para vocês da história de coluna e linha. Colinha, tá? Coluna e linha. A coluna da primeira, número de colunas da primeira é 2. Tem que ser igual ao número de linhas da segunda, que é 2 também. 2 e 2, tá? Coluna é igual ao número de linhas. Então, se é igual, eu consigo fazer essa multiplicação. Quando não for igual, vocês vão perceber que vocês não vão conseguir fazer a multiplicação. Vai faltar elemento para fazer essa multiplicação. E aí, a justificativa de vocês vai ser essa. Não dá para fazer, é impossível fazer a multiplicação porque o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda matriz. Mas vamos lá para esse aqui, que esse daqui a gente consegue fazer essa multiplicação, tá bom? Então, linha vezes coluna, né? Bora montar aqui a matriz A vezes B, que é nessa ordem. A vezes B, e bora fazer. Linha vezes coluna. 3 vezes 3, 9. Né? E 2 vezes o menos 2. Ixi, eu ainda coloquei aqui bem discriminadinho, mas a gente já podia estar fazendo 3 vezes 3, 9, e 2 vezes 2, 4, dá menos 4. Mas aí eu coloquei passo a passo de novo. 2 vezes o menos 2, ok? Agora eu continuo na mesma linha com a próxima coluna. 3 vezes 0 e 2 vezes o 4, tá? Primeiro elemento com o primeiro, segundo com o segundo. Agora a mesma linha com a terceira coluna. 3 vezes o menos 1 e 2 vezes o 0, ok? Fiz a primeira linha com as 3 colunas. Agora eu vou para a segunda linha. Segunda linha com a primeira coluna. Menos 1 vezes 3 e 4 vezes o menos 2, tá? Continuo na mesma linha aqui, a segunda, com a segunda coluna. Menos 1 vezes 0 e 4 vezes 4. Agora eu vou para a terceira coluna. Menos 1 vezes o menos 1 e 4 vezes 0. Ok? Agora a gente vai fazer essas continhas aqui. Eu já coloquei os resultados, mas olha só. 3 vezes 3 dá 9. Aqui 2 vezes 2 dá 4. 9 menos 4, 5. Tá? 3 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. Então, é o 8. 3 vezes o menos 1 dá menos 3. 2 vezes 0, 0. Então, vai dar só o menos 3. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Aqui, menos 3. E aqui, 4 vezes 2, 8. Menos 8. Menos 3 com menos 8, menos 11. Menos 1 vezes 0 é 0, né? Aqui dá 0. 4 vezes 4, 16. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos vai dar mais, 1 vezes 1. Então, dá 1 positivo. E aqui, 4 vezes 0, 0. Então, vai dar 1 aqui. 1. E aí, eu coloquei aqui a matriz A vezes B, deu essa matriz aqui, ok? Que é uma matriz 2 por 3, que é o número de linhas desse,
pelo número de colunas desse. 2 por 3. E aí, eu resolvi a letra A. Agora, bora ver a letra B. B é a matriz B vezes a matriz A. Então, eu vou colocar primeiro a matriz B vezes a matriz A. Aí, olha só, nessa multiplicação aqui, o número de colunas da primeira é 3. Bora lembrar do colinha, coluna e linha. Número de colunas da primeira é 3. Número de linhas da segunda é 2. Não é igual, né? Então, daqui você já podia dizer, não dá para fazer essa multiplicação. Mas, professora, e se eu não lembrar disso? Vocês vão tentar. Vamos tentar, então, fazer, se eu não lembrar dessa história aqui, que coluna tem que ser igual ao número de linhas da outra, colinha, né? Bora tentar fazer, olha só. Linha da primeira, a linha da primeira sempre é linha na primeira, linha, coluna, tá? Linha da primeira vezes a coluna da segunda, né? Primeira aqui, ó. Primeira linha com a primeira coluna. Eu vou fazer o primeiro elemento com o primeiro elemento, mais o segundo elemento com o segundo elemento, mais o terceiro elemento com quem? Que não tem um terceiro elemento aqui na coluna. É justamente isso que não dá para fazer, por isso que não dá para fazer a multiplicação, porque é o primeiro elemento com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro não tem. Tem aluno que inventa esse terceiro com esse número aqui do lado. Não, é nessa coluna, é a primeira linha com a primeira coluna, não pode partir para os números da segunda coluna. Ou então o aluno pega esse último número e repete com o primeiro, ó, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro volta lá com o primeiro. Não, tinha que ser com o terceiro elemento que não tem aqui. Não tem essa multiplicação. Então, eu não posso fazer essa multiplicação de B vezes A. É impossível a multiplicação de B vezes A. Então, eu chego na conclusão que vai existir A vezes B, que é essa matriz, mas B vezes A não vai existir, não é possível. Então, a multiplicação de matrizes não é comutativa, ok? Exemplo 2. Sejam as matrizes A, é uma matriz A e J, de ordem 6 por 3, em que A e J é igual a I mais J, e B é uma matriz de ordem 3 por 4, em que BJK é igual a 2J menos K. E sendo C uma matriz de ordem 6 por 4, a matriz produto de A vezes B. Determine o elemento C43. Eita pau, é muita letra. Olha só, aqui nesse exercício ele vai dar um trabalhinho pra gente. Eu peguei ele do livro didático de vocês e resolvi fazer porque ele é bem cheio de letras, né? E aqui nessa questão a gente vai ter que formar ainda, construir ainda a matriz. Eu falei da matriz, de construir essa matriz, lá da matriz genérica, lá na nossa primeira aula, tá? Então, quem não lembra, ou então quem não sabe, quem não viu lá na nossa primeira aula, volta lá no vídeo da primeira aula, que eu falo de matriz genérica, tá? E aí, como a gente vai construir essas matrizes aqui, a matriz A, a matriz B, depois fazer a multiplicação dela de A vezes B, que vai ser a matriz C, a C é a multiplicação das duas, e determinar esse C43, lá depois que fizer essa multiplicação. Então, vamos lá construir aqui a minha matriz A. A minha matriz A, ela é uma matriz de ordem 6 por 3, é grandona, né? São 6 linhas, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas e 3 colunas. Eu já fui colocando aqui os elementos, olha, A1, A12, A13, A21, A22, A23. Já fui colocando os elementos aqui genéricos, que lembra?
Eu não sei quem é essa matriz, eu ainda vou descobrir quem ela é. Então, eu vou colocar elementos genéricos aqui. E o que são esses índicezinhos? Esses índices quer dizer a linha em que o elemento está e a coluna. Primeiro quer dizer a linha, o primeiro número, e o segundo número quer dizer a coluna, tá bom? Então, um de primeira linha e um de primeira coluna. Esse aqui, por exemplo, ele está na quarta linha, olha só, o primeiro quer dizer linha e o outro coluna. Quarta linha, né? 1, 2, 3, 4. E o 2 de segunda coluna. E esse bem aqui? Ele tá na quinta linha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta linha. E terceira coluna. Ok? Então, coloquei todos os elementos aqui. E agora, como é que eu vou formar essa matriz? A regra que ela te dá é que cada elemento dela, A e J, é igual a I mais J. Eu vou colocar bem aqui a regra dela, olha. A e J é igual a I mais J. Ou seja, os númerozinhos que aparecem bem aqui no índice, olha, o primeiro é I, o segundo é J. O primeiro é I, o segundo é J. O primeiro é I, o segundo é J. Ele diz que é só somar eles dois. Vai ser o número que vai determinar aqui, tá? Então, vamos montar aqui essa matriz. Ela é de ordem 6 por 3, tá? E vamos montar ela aqui. O A1, quem seria? Olha, o A1, o meu I é 1 e o meu J é 1. I é 1, J é 1. 1 mais 1, 2. Então, o meu A1 é 2, né? A1, 2. Meu I é 1, o meu J é 2. 1 mais 2, 3. Então, vou já só somando bem aqui, tá? Nos índices, é só I mais J. Então, já vou somando bem aqui os índicezinhos. 1 mais 3, 4. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. 3 mais 3, 6. 4 mais 1, 5. 4 mais 2, 6. 4 mais 3, 7. 5 mais 1, 6. 5 mais 2, 7. 5 mais 3, 8. 6 mais 1, 7. 6 mais 2, 8. E 6 mais 3, 9. Pronto, montei a minha matriz A já, toda numérica, linda aqui, maravilhosa, tá? Vamos montar agora a matriz B. A matriz B ela é uma matriz 3 por 4, ou seja, tem 3 linhas e 4 colunas. 1, 2, 3, 3 linhas e 4 colunas, tá? Já coloquei os elementos genéricos aqui, coloquei com um Bzinho em vez de Azinho, porque é a matriz B, então coloquei B1, B12, B13, B14. B21, B22, B23, B24. E assim por diante, tá? E qual é a regra da B? Ele diz que BJK é igual a 2J menos K. Então, o J é o primeiro elemento aqui, o primeiro elemento do índice. E o K é o segundo elemento do índice, tá? Então, esse daqui é o meu J, esse é o meu K. Meu J, meu K, meu J e meu K. Então, se eu colocar aqui o B1, para me calcular, bora primeiro montar aqui a matriz B. Se eu colocar o B1 aqui para calcular, o meu J vai ser 1 e o meu K vai ser 1, né? Meu J1 e o meu K1. Vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 1, que o meu K é 1, 2 menos 1, tá? 1. Então, meu B1 é 1. E o meu B1, 2. O meu J é 1, né? Que é o primeiro elemento. E o meu K é 2. Vai ficar 1 e 2. 2 vezes 1, 2, menos o 2 do K, vai dar 0. 2 menos 2 vai dar 0, tá?
1 e 3. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. 2 vezes 1, 2, menos o 3, 2 menos 3, dá menos 1. 1 e 4, 1 e 4. 2 vezes 1, 2, menos 4 vai dar menos 2. Ok? Agora eu tô fazendo de cabeça, tá, gente? Senão é muitas continhas, muitos numerozinhos, e eu já tô explicando bem devagarzinho. Mas vocês podem estar fazendo, acompanhando aí no caderno e fazendo essa continha aqui, só substituindo, olha. B, 2, 1. O meu J é 2, que é o primeiro elemento, e o meu K é 1. Então, no lugar do J vai ficar o 2 e no lugar do K o 1. 2 vezes 2, 4, menos o 1, 4 menos 1 vai dar 3. 2 e 2, então J é 2, o K é 2. 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. 2 e 3, J é 2, o K é 3. 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. 2 e 4, o J é 2 e o K é 4. 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. B, 3 e 1. J é 3, o K é 1. J é 3. 3 vezes 2, 6, menos 1. 6 menos 1, 5. J é 3, o meu K é 2. 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. J é 3 e o meu K é 3. 3 e 3. 2 vezes 3, 6, menos 3, 3. J é 3 e K é 4. No lugar do J, 3 e 4. 2 vezes 3, 6, menos 4, 2. Tá? E aí, eu montei a minha matriz B, que é essa matriz aqui, tá? Quem não lembra disso aqui, olhar lá na primeira aula, na primeira videoaula, tá? Montei a matriz A, que ele só dá a regra aqui dos elementos, e a matriz B também. E agora, vamos limpar aqui essa tela, vamos para outro slide para a gente continuar a conta. Aqui a matriz A, que eu tinha achado no slide anterior, e aqui a minha matriz B. Aí ele diz assim, sendo C a matriz produto de A vezes B, determine o elemento C43. Então, eu vou ter que fazer a multiplicação de A vezes B, né? Que vai ser a minha matriz C, tá? Vamos ver se o número de colunas da primeira, olha as colunas da primeira, é igual ao número de linhas da segunda. É, colunas da primeira, colinha. Número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, tá bom? 3 e 3. Então, dá para mim fazer essa multiplicação, né? Sim, ok, dá para fazer a multiplicação. Só que ele quer que eu determine, o comando da questão diz que ele quer que eu determine o C43. Então, eu poderia muito bem multiplicar só o C43, descobrir só quem é o C43, nem precisaria eu fazer a multiplicação de toda essa matriz, C. Eu acharia só o elemento C43. Olha só como ficaria. C43, o 4 é o número de linhas, né? Então, vai ser a linha 4 da primeira, olha, 1, 2, 3, 4. A linha 4 da primeira, tá? A linha 4 vezes... Que coluna? Lembra sempre que o primeiro é linha, o segundo é coluna. A coluna 3, linha 4 da primeira, vezes a terceira coluna na segunda. Linha 4 vezes a terceira linha vezes coluna. Eu faria essa multiplicação e iria achar o C43 aqui na minha matriz. Linha 4, terceira coluna. Ia fazer 5 vezes o menos 1, mais 6 vezes 1,
mais 7 vezes o 3. Fazendo toda essa continha aqui, vai dar 22. Que é esse elemento bem aqui, que é o C43. E aí, acabou minha conta. É esse, 22. Mas eu decidi fazer toda essa matriz aí com vocês, só pra gente treinar melhor como é a multiplicação de matrizes, tá bom? Mas a gente vai tentar fazer o mais rapidinho possível. Vamos lá. Olha aí, primeira linha com a primeira coluna. Primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro. 2 vezes 1, mais 3 vezes 3, mais 4 vezes 5. Tá? Deu 31. Então, o meu primeiro elemento é 31. Continuo na mesma linha com a segunda coluna. Primeiro elemento com o primeiro, 2 vezes 0. 3 vezes o 2, ó, 3 vezes 2 e 4 vezes 4, tá? 4 vezes 4. Essa continha aí deu 22. Então, o meu segundo elemento aqui é 22. Continuo na mesma linha com a próxima coluna. 2 vezes o menos 1, 3 vezes o 1, 4 vezes o 3. Deu 13, então meu próximo elemento é 13. Continuo na mesma linha com a próxima coluna, a última. 2 vezes o menos 2, 3 vezes o 0 e 4 vezes o 1. Essa conta aqui vai dar 0, então bem aqui, o último elemento aqui dessa primeira linha vai ser 0. Olha, lembrando que eu estou na primeira linha, então os resultados vão dar todos na primeira linha. Primeira linha e primeira coluna. Primeira linha e primeira coluna. Primeira linha e segunda coluna. Primeira linha e segunda coluna. Primeira linha e terceira coluna. Primeira linha e quarta coluna. Ok? Agora eu vou para a segunda linha. Então, eu vou começar a colocar os elementos na segunda linha também. Segunda linha com a primeira coluna. Eu vou fazer essa continha. Primeiro elemento com o primeiro elemento. 3 vezes o 1. Mais 4 vezes o 3. Mais 5 vezes 5. Deu tudo, deu 40. Então, vou colocar bem aqui o 40. Continuo na mesma linha com a segunda coluna. 3 vezes o 0, 4 vezes o 2 e 5 vezes o 4. Essa continha deu 28. Então, coloco aqui 28. Mesma linha com a próxima coluna. 3 vezes o menos 1, 3 vezes o menos 1, 4 vezes o 1 e 5 vezes o 3. E essa continha aqui deu 16. Então, coloco bem aqui 16. Continuo na mesma linha com a próxima coluna. 3 vezes o menos 2, 4 vezes o 0 e 5 vezes 1. Que vai dar nessa continha o menos 1. Então, coloco aqui menos 1. Olha só, acabou a multiplicação com a segunda linha, com todas as colunas. Então, acabou aqui a minha segunda linha. Eu vou para a terceira linha agora, né? Então, eu vou escrever na terceira linha agora também. Terceira linha com a primeira coluna. 4 vezes 1, 5 vezes 3 e 6 vezes 5. Deu 49. Então, vai colocar bem aqui 49. 4 vezes, agora, terceira linha com a segunda coluna. 4 vezes o 0, 5 vezes o 2 e 6 vezes o 4. Toda essa continha aqui deu 34. Vou colocar bem aqui, 34. Continuo na mesma linha com a próxima coluna. 4 vezes o menos 1, 5 vezes o 1 e 6 vezes o 3, tá? Essa continha deu 19, então vai dar 19 bem aqui.
Continuo na mesma linha com a última coluna. 4 vezes o menos 2, 5 vezes o 0 e 6 vezes o 1. E nessa continha deu menos 2. Então, vai dar menos 2. Olha só, acabou a multiplicação da terceira linha com todas as colunas. E acabou aqui também a minha terceira linha, concluí minha terceira linha. Vou para a quarta linha aqui e vou começar a quarta linha aqui também, tá? Vamos lá para a quarta linha. Quarta linha com a primeira coluna. Esse aqui. 5 vezes o 1, cadê? 5 vezes 1, 6 vezes o 3 e 7 vezes o 5. Essa continha deu 58, então vai dar 58. Continuo na mesma linha com a próxima coluna. 5 vezes o 0, 5 vezes o 0, 6 vezes o 2 e 7 vezes o 4. E deu essa continha 40, então vai dar 40 bem aqui. Agora, eu continuo na mesma linha com a próxima coluna. Essa continha aqui, a gente já até fez, que deu 22, né? Que é essa que tá bem aqui, ó. 5 vezes o menos 1, 6 vezes o 1 e 7 vezes o 3. E essa conta dá 22, tá? Que é justamente a quarta linha com a terceira coluna, né? Agora, eu continuo. Continuo na mesma linha com a próxima coluna. 5 vezes o menos 2, 5 vezes o menos 2, 6 vezes o 0 e 7 vezes o 1. Essa continha aqui vai dar menos 3. Ok, acabei com essa linha aqui com todas as colunas. Já fiz a multiplicação dessa linha com todas as colunas. Vou para a próxima linha. Quinta linha. Com a primeira coluna. 6 vezes 1, 6 vezes 1, 7 vezes 3 e 8 vezes 5. E essa conta deu 67, tá? Vou colocar aqui. Continuo na mesma linha com a próxima coluna. 6 vezes 0, 7 vezes 2 e 8 vezes 4. Deu 46, tudo. Continuo na mesma linha com a próxima coluna. 6 vezes menos 1, 6 vezes o menos 1, 7 vezes o 1 e 8 vezes o 3. Essa continha deu 25. Continuo na mesma linha com a outra coluna. 6 vezes o menos 2, 7 com 0 e 8 com 1. E essa continha aqui deu menos 4. Aqui deu menos 4. E aí, fiz a quinta linha com todas as colunas. E agora, vou para a última linha com as colunas novamente. A última linha com a primeira coluna. Apaguei aqui para poder fazer essas continhas aqui, que é tanta continha que nessa hora a gente já tá perdida com as folhas, né, gente? Apaguei para colocar ela bem aqui, tá? Então, vai ficar última linha, que é a sexta linha, com a primeira coluna. 7 vezes 1, 8 com 3, mais 9 vezes 5. Essa conta aqui dá 76. Agora, com a segunda coluna. 7 vezes o 0, 8 vezes o 2 e 9 vezes o 4. Essa continha deu 52. Continuo na última linha com a terceira coluna. 7 vezes o menos 1, 8 vezes o 2, desculpa, 8 vezes o 1, já estava olhando para essa coluna. 8 vezes o 1 e 9 vezes 3. E essa conta aqui deu 28. E agora a última linha com a última coluna.
primeiro elemento com o primeiro, 7 vezes o menos 2, mais 8 vezes o 0, mais 9 vezes o 1. E essa continha aqui, resolvendo essas continhas aqui, vai dar menos 5. E, enfim, a gente consegue montar a nossa matriz C, que é a multiplicação de A vezes B. Bom, gente, eu fiz essa daqui para vocês verem que ela dá um trabalhinho. Por quê? Porque essa daqui é uma matriz grande, né? Uma matriz de 6 linhas. Mas dificilmente eu iria pedir uma matriz tão grande assim para vocês. Uma matriz de 6 linhas com outra de 4 colunas. São matrizes bem grandes. Olha a matriz que deu. Uma matriz 6 por 4. Bem grande mesmo. Só que o intuito da questão era só vocês acharem o C43, né? Que a gente achou, que era o 22. A gente achou rápido e depois a gente fez todas essas continhas aqui, né? Então, se fosse, por exemplo, no Enem da vida, vocês é horrível fazer uma matriz 6 por 4, mas aí ele não está te forçando a fazer uma matriz 6 por 4. Se você entender qual é o elemento que ele quer, bastava fazer a multiplicação da quarta linha pela terceira coluna e já ia achar a resposta da questão, tá bom? Mas aí eu fiz só para vocês lembrarem e ficar bem repetido aí na cabeça de vocês como é a multiplicação de matrizes, linha por coluna, linha por coluna. Então, eu espero que vocês tenham entendido e beijinhos, tchau, tchau.